Primeiramente é criado um vetor de inteiros e esse vetor recebe o método ler arquivo números, que é enviado o nome do arquivo como parâmetro. O método ler arquivo números, ele cria um novo objeto da classe arquivo e envia o nome do arquivo para ele. Esse objeto aqui, ele tem um construtor que recebe o nome e diz status C, no caso fechado, porque o arquivo acabou de ser criado. Aqui nesse caso é criado um contador e é chamado o método abrir leitura, que está na classe arquivo. Esse método ele cria uma variável booleana sucesso, que começa com o valor verdadeiro, cria um objeto do tipo fileReader do Java, que começa como null. Então ele verifica se não está, o status não está como C, ou seja, closed. Ele diz que o arquivo já está aberto e retorna como falso. Do contrário, ele tenta instanciar esse objeto fileReader com o nome do arquivo. Se não der certo, ele vai mandar uma exceção erro que não foi encontrado o arquivo. E o sucesso recebe falso. Do contrário, se der certo, ele muda o status da variável como L, que significa neste caso read, e utiliza um objeto do tipo bufferedReader, que neste caso recebe o fileReader para fazer justamente a leitura. Uma leitura mais aprimorada do que seria apenas utilizando o fileReader. E retorna então como sucesso, indicando que o arquivo foi aberto. Então aqui ele começa a ler as linhas, cada linha do arquivo é passada para a variável S, enquanto a variável S não for nula, o contador é incrementado para saber quantas linhas foram lidas, e a variável S recebe a linha. Isso vai sendo feito, e quando termina, o arquivo é fechado e o contador foi finalizado. Neste caso, é criado então um vetor que recebe este contador como número de itens. É aberto novamente a leitura e de acordo com quantos itens foram lidos, encontrados, quantas linhas neste caso, o vetor novo é preenchido. Aqui, o vetor em cada posição recebe uma conversão para inteiro da linha lida no vetor, ou seja, vai ler novamente, só que nesse caso, em vez de fazer apenas uma contagem, ele vai salvar no vetor e o vetor é retornado. Retornado aqui para cima, é utilizado um método da classe útil, justamente para calcular a média. Né? Dessa maneira, tem a soma, é feito um somatório de acordo com o tamanho do vetor, e a média é retornada. Cria novamente um contador aqui, e de acordo com o tamanho do vetor, é feito um for. Se o vetor na posição i é menor que a média, ele é incrementado no, ou seja, o contador é incrementado. Depois, uma variável j do tipo inteiro é criada, recebendo o valor de 0, e um segundo vetor é criado, com a quantidade então de contagem de quantos são abaixo da média. E neste caso, novamente, é criado mais um for do tamanho do vetor. Na posição, a cada posição, ele vai verificar se é menor que a média. E se for menor que a média, o vetor 2 na posição j recebe o vetor 1. J++, e é feito. Então, ao final, o arquivo será salvo com o conteúdo e o nome do arquivo. Vamos ver este método. Então, é criado um novo arquivo com este nome, é aberta a escrita, e para cada elemento do vetor, aux recebe cada elemento do vetor, e é escrito no arquivo, que neste caso aqui, que foi aberto justamente com o nome que foi enviado aqui. Então ele é escrito no arquivo e o arquivo é fechado, finalizando o algoritmo. Vamos ver aqui este método de abrir escrita, funcionando de maneira semelhante ao anterior, só que nesse caso ele vai usar o file writer e não o file reader.
percebas aqui, é praticamente o mesmo, porém utiliza este método. Tá? E aqui, se tudo der certo, ele muda, dessa vez o status, em vez de L, vai ser W, de escrita e não leitura. E a variável, o atributo bufferedWriter, é instanciado com o objeto escritor, neste caso, FileWriter. Aí é retornado sucesso. Questão de escrever linha, ele verifica primeiro se o arquivo está pronto para escrever através dessa flag, então ele tenta escrever. Tá? Ele utiliza o objeto instanciado anteriormente e manda escrever a linha e quebra a linha, que é muito importante. Tá? E no final, ele vai escrevendo e caso não der certo, ele informa que no system out print, no caso, de erro. Para fechar o arquivo, ele verifica se está aberto para leitura e simplesmente utiliza o método close e muda o status, obviamente, para C, que significa close. A mesma coisa para o W.